Boa tarde. Eu falei que ia falar na próxima aula sobre direção defensiva, né? Será que os nossos motoristas conseguem dirigir de forma defensiva? Conseguem dirigir de forma cuidadosa, de forma respeitando a sinalização de trânsito, respeitando as normas de trânsito? Não é o que eu vejo. Quem dirige pelas rodovias ou mesmo estradas percebe claramente que a direção defensiva ele é pouco praticada, né? Eu estou com uma obra aqui de um professor, um estudioso da educação para o trânsito, né? É o Valdilson Aparecido Lopes. O professor Valdilson Lopes, ele traz aqui uma reflexão para você que é motorista. Conduzir um veículo utilizando técnicas de direção defensiva é um requisito básico de segurança, pois aquele apto a aceitar e adotar novos modelos de reeducação, de condução, né, é capaz de praticar um trânsito seguro. Aquele motorista hábil consegue ter uma boa convivência no trânsito, consegue antever possíveis acidentes, né? Então, é a tal de direção defensiva. Nesse ponto, se fala, o que é direção defensiva? É a tal da negligência, né? O que é negligência? Falta de cuidado, incúria, falta de apuro, detenção, o desleixo e o desmanzelo. Isso aqui é muito conhecido de todo motorista. Então, quando a gente fala em negligência, aqui em direção defensiva, temos que pensar naquele motorista que não tem o cuidado, né, numa direção veicular. E tem mais, eu trouxe mais alguns dados aqui, né? Então, é desleixo e falta de interesse, inobservância e descuido na execução do ato. Aquele motorista que anda pensando longe, não observa exatamente, não está atento ao que está fazendo. Esse é a tal da negligência. O que mais temos hoje é motorista negligente, né? Especialmente quando chove, né? A negligência refere-se ao descaso da parte de quem conhece as regras. Então, a negligência é o descaso com o cumprimento das normas. E não as cumprindo, causa um acidente. Tá? Mas eu conheço a lei, não tem nenhum problema. Conhece, mas não cumpre. Esse é o modelo do motorista negligente, né? Falta de apuro, né? Falta de atenção, gente, ao volante. E o pior de tudo, o desmanzelo. Isso não é admissível num volante, né? E temos também, aqui, em termos de direção defensiva, a imperícia. Todo mundo sabe o que é imperícia. Imperícia, claro, é a falta de perícia, de competência, de experiência, de habilidade. A pessoa às vezes não é hábil e se dispõe a dirigir o veículo, especialmente em rodovia. Daí, né, a absoluta ausência de direção defensiva, falta de habilidade ou experiência reputada necessária para a realização de certas atividades. Esse tripé aqui é muito conhecido, ele tem ainda a imprudência, né? Sidney, ele está falando só que todo mundo sabe. Sim, eu sei disso. Sei que todo mundo sabe. Mas é o trânsito. Tanto é que aqui eu não estou nem falando de penalidade, de multas, né? Até a propósito, vou trazer para você aqui, né? A gente percebe, a gente vê tanto aí as pessoas
cometendo infrações aí. Eu fico vendo aqui o valor das nossas multas. Você já parou para dar uma olhada? Já olhou no Código de Trânsito? Né? Nós temos uma infração leve que está 88,38. Né? A média 130, a grave 195 e a gravíssima 293. Eu ainda acho essas penalidades muito baixas. Né? Nós podemos chegar hoje, conforme o nosso código, até 17.608 de multa. Artigo 253A do CTB. Dê uma olhadinha no artigo 253A do CTB. Eu acho que a desobediência às normas de trânsito é justamente em razão desses valores, né? O cara fala, 80, 200, o que é 280 reais para mim? Não é nada. Então não está nem aí. Eu acho que tem sido triplicado esses valores. Né? Às vezes por conta de 293 reais, eu tiro a vida de um cidadão. Né? E aí? Quanto custa uma vida? Pense nisso. Né? Eu trouxe a reflexão dos valores para você ver que são ínfimos diante da gravidade de um acidente de trânsito. E temos também ainda a imprudência, né, que é o caráter ou qualidade de imprudente, procedimento ou ato de imprudente, inobservância das precauções necessárias, uma das causas de imputação de culpa prevista na lei. Né? Imprudentes são as pessoas que conhecem as leis. Eu sei que a lei me proíbe, me veda eu passar sinal vermelho, ou ultrapassar de forma inadequada. Eu sei que a lei fala isso, mas ele insiste e comete a tal da imprudência. São as pessoas que conhecem as leis, mas não as cumprem, colocando em risco a vida das demais pessoas envolvidas no nosso trânsito. A imprudência, a gente percebe isso diariamente. Sidney, me dá um exemplo de imprudência. Eu trouxe para você, eu separei aqui 5 situações de imprudência. Tá? Se eu vou a uma choperia, lá obviamente que eu vou beber. Aí depois eu saio da choperia, saio dirigindo embriagado. Pronto. Aqui está a imprudência, dirigir embriagado. É possível eu não dirigir embriagado? É possível. Né? Tudo isso depende de negociações com amigos, com pessoas. Né? Alguém não bebe, mas as pessoas conhecem a lei, sabem que ela é dura, nesse aspecto da embriaguez é dura, a lei do bafômetro, ela é razoavelmente dura. Outra coisa muito comum da imprudência: digitar mensagens de textos no celular conduzindo um veículo. Gente, para com isso. Não pode. Imprudência. Está provado que quando alguém está ao celular, a sua capacidade cognitiva ela cai absurdamente. Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E um outro exemplo de imprudência é trafegar em excesso de velocidade. Aqui estão os jovens. Eu não entendo esses jovens, especialmente em alguns horários, especialmente na parte noturna, madrugada, eles parecem que deletam todos os conhecimentos que tiveram na autoescola e trafegam em excesso de velocidade. Sabem que a legislação existe,
Agora, aqui entra, acho que nesse aspecto aqui, o poder econômico. Você vê que o pobre, ele não se arrisca muito a isso, mas os ricos, pessoas com poder econômico alto, olha, tô nem aí, eu tenho advogado me defende, né? Essa é a cultura. Ah, eu tenho um bom advogado, tem nenhum problema, eu posso fazer, posso ultrapassar, posso trafegar em excesso de velocidade, posso matar, posso tudo isso. Né? E realizar também ultrapassagens perigosas é um exemplo de imprudência. Esse último aqui, realizar ultrapassagem perigosa, isso você vê acontecer com muita frequência em rodovias. Né? Então, se você pensar que, olha, dirigir defensivamente é exercitar tudo isso que eu acabei de falar para você. Pense nisso. Né? Fala, eu já sei disso, eu sei que você sabe. Não estou preocupado se você não sabe. Tá? Mas dá a impressão que você deleta os conhecimentos básicos, os conhecimentos elementares. E o trânsito vira um ambiente de horror. Né? Não poderia ser assim, obviamente que não. Né? Agora, eu acho que esses exemplos de imprudência aqui são mais graves, né? Especialmente o dirigir embriagado, muito grave. Bom, eu tenho advogado, eu pago advogado, eu consigo eu compro o agente de trânsito. Que isso? Que negócio é esse? Né? Você não pensa na sua, sim, na outra pessoa, pensou em você? Repense isso. Né? Então é isso, são essas. Falei com você rapidamente sobre essa questão de direção defensiva. É dirigir corretamente, é dirigir conforme a lei, né? Dirigir com atenção, dirigir com cuidado, respeito. Né? Essa é a tal da direção defensiva. Né? Eu já sou motorista há mais de 40 anos. Tenho experiência com estrada e rodovia. Né? Vou te fazer uma pergunta. Você fala assim, mas eu não sei se eu sou um bom motorista ou um péssimo motorista. Como você avalia isso? É indo para a rodovia. Se você for a São Paulo, for e voltar a São Paulo, for a São Paulo e for alternar, e não foi autuado nenhuma vez, você já é um bom motorista, um motorista cuidadoso, um motorista cauteloso, um motorista que observa a sinalização, um motorista que não ultrapassa a velocidade. Então, dá para você aferir se você é um bom motorista só exercitando. Né? Eu conheci uma pessoa da família, foi ao sul, foi autuado 7 vezes, numa única viagem. Então, essa pessoa, ela não tem condições de estar na rodovia. Até tem, mas a imprudência acaba impedindo, né? Aliás, não é impedindo, colocando em risco a sua vida e a vida de terceiro. Né? Então, tenha esse cuidado. Né? Aqui eu vou fazer uma pequena leitura aqui. Leitura da via de trânsito. O que é uma via de trânsito? Né? A leitura da via e dos veículos que estão
trafegando possibilita ao condutor empreender uma análise acerca dos riscos. Quando estou numa via movimentada, uma via com tráfego intenso, necessariamente eu tenho que fazer uma leitura da via, fazer uma avaliação. Mas avaliar o quê? O que eu vou avaliar, Sidney? Estou aqui na minha mão, vou avaliar o quê? Tá? Se há alguém próximo de você com a intenção de ultrapassar, próximo de terminal de transporte, compartimento em comum, próximo de escolas e centros urbanos. Aqui, o bom motorista é aquele que faz uma leitura destes ambientes. Estou próximo a um terminal de ônibus, eu vou passar em alta velocidade? Claro que não. Próximo de escolas, eu vou respeitar a sinalização? Tem que respeitar. Você está falando óbvio, mas sim, eu sei que isso é óbvio. Até eu trouxe aqui um checklist. Já vi essa sempre com checklist aqui. Uma psicóloga trouxe esse checklist para você. Você fala assim, eu tenho 40 anos de motorista, não preciso disso. Todos nós precisamos, tá, de cuidados. Por exemplo, quais são as condições do condutor psicológica e física? Isso aqui é tão elementar, gente. Mas as pessoas cometem isso aqui, não observam isso. Documentos obrigatórios, inspeção aos itens de segurança. Será que o meu veículo está com o pneu furado? Será que o meu veículo está com o pneu baixo? Tem que conhecer o painel do veículo, conhecer as informações que estão no painel. E o absurdo é este: combustível suficiente. O Código de Trânsito prevê até uma penalidade para as pessoas que, por exemplo, se eu estou trafegando numa rodovia tipo Castelo Branco e acabar o combustível em plena rodovia, eu não posso, na verdade, criar embaraço para o trânsito. Se passa uma viatura, você é autuado. Acabou o combustível. Não pode. Se numa via movimentada acaba o combustível, isso é falta de cuidado, isso é imprudência. Você fala assim, eu sei disso, mas estou falando mais uma vez. Tá? O Código de Trânsito brasileiro prevê uma autuação por conta disso aqui. É muito comum a gente dirigir com as mãos posicionadas incorretamente. Braços para fora, dirigindo só com uma mão. Esse é outro cuidado, você tem que ter cuidado. Mãos posicionadas corretamente. Eu tenho que estar corretamente. Mas Sidney, eu sei disso. Claro que você sabe. Cinto de segurança. Ainda há pessoas que resistem ao cinto de segurança. Há até um mito de que os passageiros não precisam de cinto de segurança. Precisam sim. Aí, veja bem, numa abordagem, o agente de trânsito vai autuar o motorista ou autua todos? Não, vai autuar o motorista. Porque a partir do momento que eu assumo o volante,
eu assumo o comando daquele veículo, eu sou o responsável pelo veículo. Então, se os meus passageiros estão sem cinto de segurança, a culpa é de quem? A inobservância é do motorista. Tá? É muito comum. Ah, não, mas eles não gostam, a pessoa não gosta, não tem essa de gostar de pôr cinto. Cinto não é questão de gostar ou não. Cinto é uma questão de segurança, que está na lei. Cinto não é uma invenção do agente de trânsito. Cinto é uma exigência legal. Ah, mas se eu sei. Então, fica aqui mais uma vez para você. É o checklist. Crianças menos de 10 anos e comportamentos dos passageiros. É muito comum você estar dirigindo e conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. Esse é o comportamento dos passageiros. Especialmente o motorista conversando com as pessoas que estão no banco traseiro. Você está trafegando de forma segura? Está exercitando uma direção defensiva? Claro que não. Tá? Então, esse checklist aqui, a Sidney, eu já sabia disso. Então, estou só reprisando para você. Se você conseguir pelo menos memorizar isso aí, você já pode evitar um acidente de trânsito, né? Quando uma coisa interessante que as pessoas às vezes, quando tem numa ocorrência de trânsito, um acidente de trânsito, né? Qual é a sua atitude? Quais são as suas providências? Né? As pessoas, normalmente quando tem um acidente de trânsito, especialmente quando há vítima fatal, há um descontrole, um desequilíbrio, mas não. O motorista, se não for atingido, ele tem que tomar algumas providências. Manter o controle da situação. Sinalizar o espaço do acidente. Primeira coisa, sinalizar. Né? Ligar o pisca-pisca e colocar o famoso triângulo. Aqui, qual é a distância do triângulo? 5 metros? 3 metros? 10? Eu vejo as pessoas colocando triângulo próximo do veículo, mas há uma resolução que diz que são 30 metros a distância do triângulo, do evento. Né? Claro, tem que levar também em consideração a velocidade da via, mas a resolução 36 do CONTRAN, ela fala sobre essa questão do triângulo. As pessoas ficam perdidas com o tal do triângulo. Então, na dúvida, coloque o mais distante possível. Qual é a ideia? Alertar quem vem naquela direção de que há um problema, um obstáculo, um acidente. Ah, mas eu não tenho triângulo. Não tem, meu carro não tem triângulo. O que eu faço? Fico lá fazendo gestos? Não. Também ajuda, mas coloque galhos, pequenos galhos sobre a via, alertando de que há algum obstáculo à frente. Não precisa colocar também algo que possa causar um acidente. Não, são pequenos galhos dando ciência de que ali houve um problema com o veículo. Né? Que é colocar vegetação e pequenos galhos sobre a pista. Pequenos galhos, não é colocar uma madeira que você vai causar um acidente. Ah, mas eu já sabia assim. Então, mais uma vez, fica só te relembrando. E se houver vítima?
Existem vítimas? Sim. Neste caso, elas correm perigo acionar o serviço de SAMU, né? O famoso SAMU. E o CTB prevê para os motoristas até o crime de omissão de socorro. Artigo 177 do CTB. E o artigo 304 do CTB que prevê infração gravíssima ao motorista omisso. Então, o motorista tem que, no momento de trânsito, tem que adotar algumas providências, né, de praxe, sob pena de cometer um outro crime, um crime de trânsito. Né? O trânsito é isso, né? O trânsito é sabedoria. O trânsito... Quando você viaja, olha que interessante, viajar é algo muito bom, mas desde que seja uma viagem saudável, uma viagem, né, prazerosa, não é aquela viagem que você vive, na verdade, a todo momento passando por certos perigos. Não é uma boa viagem, né? É isso, pessoal. Foi um bate-papo sobre o trânsito. Tá? Há muitos estudos, a psicologia vem trabalhando fortemente em cima desse fenômeno de trânsito. Tá? Tem um autor muito interessante aqui, um psicólogo, se você quiser dar uma olhadinha depois, é o Fábio Cristo. Fábio Cristo, Psicologia e Trânsito, reflexões para pais, educadores e futuros condutores. Muito bom. É um livrinho pequeno, mas que traz boas reflexões para os motoristas. Tá? Se você é estudioso, né? Você fala, o trânsito, pessoal, não é só o código de trânsito. O trânsito tem que estudar o trânsito. Eu falo, estudar trânsito de forma geral. Né? O direito, psicologia, legislação, tá? Por aí vai. Tá bom? Na próxima aula eu volto a falar com você sobre violência do trânsito. O que ela está associada a quê? Quais são as suas consequências? Beleza? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.